São Mateus, capítulo 18, verso de número 23. Mas vamos nos empenhar. Diz assim, nós não vamos estender muito. Por isso, o reino dos céus pode comparar-se a um certo rei que quis fazer contas com os seus servos. E, começando a fazer contas, foi-lhe apresentado um que lhe devia 10.000 talentos. E não tendo ele com o que pagar, o seu senhor mandou que ele e a sua mulher e os seus filhos fossem vendidos, com tudo quanto tinha, para que a dívida se lhe pagasse. Então, aqui você já consegue ver uma família refém. Eu quero que você destaque isso. Refém é o tópico da nossa palestra. E agora aquele servo, prostrando-se, o reverenciava, dizendo: Senhor, seja generoso para comigo, e tudo te pagarei. Então o senhor daquele servo, movido de íntima compaixão, soltou-o e perdoou-lhe a dívida. Saindo, porém, aquele servo encontrou um dos seus conservos que lhe devia 100 dinheiros, e, lançando mão dele, sufocava-o, dizendo: paga-me o que me deves. Então o seu companheiro, prostrando-se a seus pés, rogava-lhe, dizendo: seja generoso para comigo, e tudo te pagarei. Primeiro ele estava refém, depois havia alguém que era refém dele. E ele, porém, não quis, antes foi encerrá-lo na prisão, até que pagasse a dívida. Vendo, pois, os seus conservos o que acontecia, contristaram-se muito e foram declarar ao seu senhor tudo o que se passara. Então o seu senhor, chamando-o à sua presença, disse-lhe: servo malvado, perdoei-te toda aquela dívida. Por que me suplicaste? Não devias tu igualmente ter compaixão do teu companheiro, como eu também tive misericórdia de ti? E, indignado, o seu senhor o entregou aos atormentadores, até que pagasse tudo o que devia. Agora olha aqui, ó. Assim vos fará também, olha bem, meu Pai Celestial, se do coração não perdoardes cada um a seu irmão as suas ofensas. Vamos cantar esse hino? Eu gostaria que nós entrássemos um pouquinho no Espírito e vamos meditar. Não vamos nos estender, vamos bem rapidinho. Oh Deus, pense sobre isso. Além reféns do rio azul, as ruas são de ouro e de cristais. Ali tudo é vida, ali tudo é paz, morte e choro. Nunca mais, nunca mais. Tristeza e dor, tristeza e dor. Nunca mais. Além do rio azul, tudo vai passar. as ruas são de ouro e de cristais. Ali tudo é vida, ali tudo é paz, morte e choro. Nunca mais, Nunca mais. tristeza e dor, tristeza e dor. Nunca mais, nunca mais. Virei o grande rio da vida. É claro como um cristal.
entrarão. A cidade é de ouro puro, de jaspe é seu muro, além do rio azul. Com palmas. Morte, choro, tristeza e dor, nunca mais, nunca mais. Morte, choro, tristeza e dor, nunca mais, nunca mais. Morte, choro, tristeza e dor, tudo isso vai passar. Nunca mais, nunca mais. Glória a Deus. Podeis assentar. Por que eu pedi para cantar este hino? Porque esta é a situação que vive um refém. Muitas vezes sentindo o medo da morte na frente de uma arma. E muitas vezes sentindo dores emocionais, e quando às vezes espancado, dores físicas, e quantas vezes são abusados e então sofrem dores morais, e quantas vezes escapam com vida, e escapando com vida, ele ainda sofre aquilo que os médicos chamam de estresse pós-traumático. Muitos não conseguem nem mesmo recuperar. É como militares que uma vez pisou em campo de guerra. Alguns vêm enfermos e não conseguem mais se recuperarem. Vivem o que eles chamam de estresse pós-traumático. Depois de ver tantos baques, tantos choques emocionais, a pessoa se encontra nessa situação. Agora, imagine a profundidade desse assunto na vida prática. Ele, às vezes, acaba ferindo muitos ângulos da nossa vida. Refém é aquele que, na verdade, é tomado à força. Refém é aquele que não tem direito de escolher. Ele tem direito de ficar sempre calado. O refém, ele é aquele que muitas vezes ele não teve a opção. Pergunta para ele se ele gostaria de estar à frente de uma arma na situação de refém, entre uma negociação. Ele jamais gostaria de estar naquela condição que ele está, de refém. E aí você vai e começa a olhar o que significa ser um refém, e depois as dores que acompanham uma pessoa que foi refém de um assalto, refém de um sequestro. E aí você vê o quanto aquela pessoa, às vezes, ela custa para recuperar. Ela não pode ver uma pessoa, às vezes, na rua que ela pensa que vai ser assaltada. Eu, por exemplo, vivi essa experiência uma vez em Belo Horizonte, e quando nós chegávamos na porta de casa, nós não podíamos ver ninguém, nós tínhamos que rodar o quarteirão, nós ficávamos com medo de abrir o portão. É até um certo cuidado que a gente deve tomar, mas se tornou uma coisa exagerada, desde quando nós fomos assaltados ali, num caminhão em Belo Horizonte. É uma situação complexa. Tem pessoas que o seu estado emocional é mais forte, ele se recupera mais rápido. Outras, às vezes, não. Elas levam meses e algumas, às vezes, têm que se submeter a medicamentos e tratamentos, porque varia
de estado emocional de uns para com os outros. Mas eu fiquei pensando no quanto isso é complexo. Quando eu deitei na minha cama de ontem para hoje, para dormir, o Espírito de Deus, eu digo, ele falou em meu coração. Há várias pessoas dentro da igreja que são reféns de situações. Às vezes não é refém de um assaltante, de um sequestrador. Mas, como nós lemos aqui na Bíblia, e só a leitura da Bíblia já pregou, Mateus capítulo 18, você vê que há muitas pessoas que são reféns. Elas foram tomadas à força, elas foram invadidas por um espírito, invadidas muitas vezes por um sentimento. E aí você vai, e eu fiquei pensando, que coisa tremenda isso. Como que o natural tipifica o espiritual? Você pega um refém e o liberta. Ele está livre, ele não morreu, ele está vivendo novamente, mas às vezes ele custa para se recompor, para cair na realidade, para adquirir a confiança novamente. E eu pensei sobre os crentes. Nós éramos reféns, estávamos aprisionados nas mãos do diabo. Mas, muitas vezes, Oséias capítulo 13, verso 14, a Bíblia diz: eu, Senhor, resgatarei o meu povo, eu remirei a alma deles da perdição, do inferno. Você vê Deus mesmo descendo e libertando seus filhos daquele estado de reféns de Satanás. Mas aí requer a paciência e uma certa maturidade para poder lidar com crente. Se tem um povo que tem que ter cuidado e sabedoria para lidar com eles, é com crente. Porque eu vou falar para você uma coisa: cristão dá trabalho, irmão. Cristão dá trabalho. Você pensa assim, mas não deveria. Mas é a família, é o povo que dá mais trabalho. E às vezes não é porque quer dar trabalho, é até por falta, muitas vezes, de orientação. É por falta, muitas vezes, de ensino, é por falta de conhecimento. Oséias diz isso, no capítulo 4, no verso 6. E aí, então, você tem uma pessoa que era refém e agora ela é livre. Mas quando ela alcança a liberdade dela, vai ter que ter paciência com ela. Porque ela vai carregar os sintomas, ou seja, daquele efeito, daquele estresse pós-traumático que ele teve. E aí ele vai ter medo de tudo. E aí ele vai ser extremamente ansioso. E aí ele não vai conseguir dormir bem. E aí ele não vai confiar em mais ninguém. Por quê? Porque ele viveu uma situação de refém. Por isso que muitas vezes eu não culpo alguns cristãos e não censuro, às vezes, determinados posicionamentos de algumas pessoas, por causa de que, ainda que seja um posicionamento maléfico, faz uma vítima, fere um coração, mas a gente ignora muita coisa e não leva em consideração. Por quê? Porque analisando fatos, você vai ver que as pessoas, na maioria das vezes, elas foram reféns, elas foram vítimas, e por isso, às vezes, há aquela insônia, por isso, às vezes, há aquela ansiedade desordenada, por isso, às vezes, há aquela perturbação alimentar, ou seja, ele é desordenado até na sua alimentação porque ele sofreu aquela enfermidade, ele foi abalado, ele teve o seu estresse pós-traumático. E aí você vai e encontra cristãos vivendo nessa situação. Se tem um lugar, irmãos, aonde nós deveríamos ser pacientes uns com os outros, é dentro da igreja. Porque dentro da igreja vem pessoas de todos os lados, que viveram todos os tipos de vidas e que já passaram por todos os tipos variados de experiência. Seria até mesmo uma certa utopia querer exigir uma certa, entre aspas, perfeição entre as pessoas.
Seria uma utopia dizer que nós temos que ter uma igreja onde ninguém pisa no calo de ninguém, ninguém tem problema com ninguém, ninguém tem dificuldade com nada. Seria uma certa utopia, por quê? Porque são várias cabeças diferentes, que viveram várias experiências diferentes, e que ainda que foram, ora pastor, mas ela não foi liberta, mas ela não foi batizada, mas ele não foi batizado, mas eles não tomam a ceia, eles não cantam na igreja, eles não são membros assíduos da igreja, são membros assíduos da igreja que eram reféns de Satanás, e que escaparam das garras de Satanás, foram resgatados por Deus, não correm mais risco de morte, porém, ficaram alguns sintomas, ficaram, vamos levar para o espiritual, alguns estresses pós-traumáticos, e aí você sabe que foi justificado, sabe que nem mesmo Deus, Ele lembra do seu passado, você sabe que Deus não vai lançar no seu rosto o seu pecado, a sua culpa, o seu erro, você tem consciência disto, mas muitas vezes você não consegue se livrar disso. Por quê? São os sintomas daquele estresse pós-traumático que você viveu no mundo. São sintomas daqueles tombos. São sintomas daquelas práticas. E muitas vezes você tem que carregar isso anos e anos e anos para se livrar disso. Tem que carregar isso muitas vezes, tem que tolerar essa coisa muitas vezes, esse sintoma muitas vezes que você não gostaria de ter, e às vezes você diz, esse sintoma me desanima de ir na igreja, esse sintoma me desanima de adorar a Deus, esse sintoma me desanima de ler a Bíblia, de ler a mensagem, de jejuar, esse sintoma que eu estou tendo agora me desanima, como nós lemos agora o testemunho, me faz até mesmo pensar que eu não sou um eleito. Ou seja, o diabo, ele sabe pegar esses pontos e explorar esses pontos. O diabo, ele está furioso com os filhos de Deus. Se ele pudesse, o salmista diz, ele nos devoraríamos vivos. Por quê? Porque ele sabe que um dia, força de expressão, ele esteve com a faca e o queijo na mão. Ele esteve com total domínio sobre as nossas vidas. Ele teve tudo nas suas mãos. Teve até o céu, teve até a adoração, teve até as nossas vidas. Os filhos de Deus estiveram presos, reféns de Satanás por muito tempo. E agora Deus vem e te resgata. E agora Deus vem e te tira do pecado. E agora Deus vem e te tira das drogas. E agora Deus vem e te tira do álcool. Deus vem e te tira do adultério. Deus vem e te tira da lascívia. Deus vem e te tira da raiz de amargura. Deus vem e te tira da contaminação que há nessa Babilônia, nessa Sodoma moderna. E aí você acha que após Deus fazer esta operação resgate, as coisas vão ficar do jeito que estão? Tranquilas? E que não virá mais ataques, e que não haverá nenhum trauma, e que não haverá nenhum processo de purificação, justificado é na hora. Deus nem mesmo lembra dos seus pecados, mas há uma realidade, você é você, você tem a sua mente aí funcionando bem, você recebeu no seu cérebro todas as informações de coisas que você viu e ouviu e praticou ao longo de toda a sua vida. E agora, como lidar com essas coisas? E agora, como superar? E agora, como não ser refém dos nossos próprios sentimentos, que nós vamos chamar de estresse pós-traumáticos? Porque muitas vezes você não é refém de um assaltante, não é refém de um sequestrador, mas é refém de um sentimento. É refém de suas próprias emoções. Tem pessoa que gostaria de sorrir e não sorri, ela é refém de suas próprias emoções. Como nós falamos esses dias sobre a alexitimia,
Aquela pessoa que tem sentimentos, gostaria de expressar sentimentos, mas não pode. Alexitimia não quer dizer que você não tem. Você tem, mas não sabe expressar, não consegue expressar. Por quê? Porque você ficou enfermo, ficou doente. E muitas vezes, na vida do cristão, é exatamente a mesma coisa. E aí você tem uma pessoa que é refém. Ela quer sorrir e não pode rir, ela quer cantar e não consegue cantar, ele quer pedir perdão e não consegue pedir perdão. Há maridos reféns deles mesmos, reféns do seu ego, reféns da sua vaidade, reféns da sua dureza, refém do seu machismo. Minha família tem que me ver em pé, minha família não pode me ver chorando. Pedir perdão é um ato de fragilidade. Você é refém e não sabe. Refém é aquele que tem a arma apontada sobre a sua cabeça. Refém é aquele que está dominado, porém debaixo de ameaças. É assim que o diabo prende o crente, sob ameaças. E aí, se nós fôssemos explorar, daria uma escola dominical. Por quê? Porque você vai ver reféns em todos os aspectos da sua vida. Olhe para a sua vida, olhe para a sua casa, olhe para a sua família, olhe para a sua igreja, olhe para os seus sentimentos. E aí você vai entender o que significa ser refém de situações. Ser refém é estar dominado, porém debaixo de ameaças. E quando eu meditei isso, eu lembrei de alguns amáveis, eu lembrei de alguns homens tremendos de Deus que eu já ouvi ao longo da minha vida nesta mensagem, os quais eu não tenho coragem de levantar uma só palavra contra eles, porque são ungidos de Deus. Longe está de mim falar mal, mas eu me lembro que na minha adolescência, e todo adolescente tem as suas lutas, todo adolescente está passando pelas suas transformações. Eu me lembro de algumas mensagens que eu chamei de mensagens pragmáticas, ou seja, eram homens de Deus, mas quem sabe por uma falta de orientação, até comum e natural. Não estou falando de falta de orientação espiritual, não. Estou falando falta de orientação até natural das coisas. Mas às vezes é um legalismo, não pode obter nenhuma orientação, não pode obter nenhuma instrução, para benefício do povo, para benefício da igreja, para benefício dos jovens, para benefício dos casais. E aí você ouvia mensagens pragmáticas, e aquelas coisas, e muitas vezes aquilo não descia. Muitas vezes você via um pobre, coitado, gemendo, como este aqui de Mateus, capítulo 18, gemendo. Havia vindo, quem sabe, de uma vida completamente destruída. Estava em um processo de libertação. Era um refém de Satanás, quem sabe desde o ventre da sua mãe. Quem sabe uma gravidez indesejável, quem sabe a mãe pensou em aborto, o pai rejeitou dentro do ventre. Era um refém de uma situação emocional e nem mesmo sabia que era refém. E aí quando esse refém sofre todos os seus traumas ao longo da sua vida, e ele chega na igreja, ele se encontra com o sacerdote. E o sacerdote deveria saber bem sobre isso, mas às vezes, por falta de instrução, ele não sabe. E aí, o que sucede? Aquele refém vem com seus estresses pós-traumáticos. Aquele homem vem, mas vem de uma vida turbulenta. Aquela mulher vem, mas vem de uma vida turbulenta. Daí então o profeta disse: homem, em outras palavras, moça, você não deveria namorar um rapaz que estivesse na igreja há menos de 2 anos. Por quê? Porque ele foi refém de Satanás. Ele acabou de sair do seu cativeiro. E sabe lá se ele não está vindo com o seu emocional arrasado? Sabe-se lá se ele não está vivendo um estresse pós-traumático na sua vida espiritual? Espere ele recuperar.
espera ela recuperar, espera eles se aplumarem pelo menos. E aí logo, na primeira expressão, na primeira confissão, às vezes, daquele menino, daquele jovem, daquele homem ou daquele velho, quem quer que seja, que tenha saído recentemente do cativeiro, da situação de refém, que tenha saído da frente da arma, do bico do revólver, quando ele vem, em suas primeiras frustrações, ele é completamente torturado. E então se ouve logo as palavras pragmáticas do sacerdote: o juízo virá sobre você. E logo se ouve as palavras pragmáticas do sacerdote: a menina vai nascer assim, o menino vai nascer assim, esse casamento vai ser desgraçado. Mensagens pragmáticas. E aí, aquele que veio da situação de refém, sabe o que ele é agora? Ele não é mais refém daquele estado de coisas que ele vivia, mas agora ele é refém de si mesmo. Agora ele é refém de suas emoções. Agora ele é refém dos seus pensamentos. E aí me veio isso no meu coração: Deus, dá-nos discernimento espiritual. Como que o povo às vezes não tem discernimento espiritual? Mas é assim, quando o povo não tem discernimento espiritual, normalmente é porque o seu líder também não tem discernimento espiritual. Quando o seu líder é cego, normalmente o povo acaba ficando também sem visão. Marido cego, mulher cega, filhos cegos, pastor cego, igreja cega, fica todo mundo sem visão. E aí você para e começa a meditar: meu Deus, dá-nos discernimento, Senhor, para discernirmos, porque hoje, graças a Deus, tudo tem sido revelado à luz da palavra. Nós temos muitos ministros em cima do altar que fazem o povo refém de si. Refém de si, sabe o que significa fazer o povo refém de si mesmo, irmão Márcio? Fazer o povo refém de si mesmo é dominá-los sobre fortes ameaças. Fica comigo, porque senão você não será arrebatado. Que é isso, ficar comigo para você ser arrebatado? Fique com a mensagem, fique com Deus, senão você não será arrebatado. Você não tem que ser o meu refém. Você tem que ser refém de Deus, refém do Espírito Santo, refém do amor divino. Você tem que estar preso e dominado, é por Ele. E aí você tem pastores que são criminosos, porque um refém não é um criminoso. Um refém não. Alguém que mantém alguém de refém não é um criminoso. Um assaltante que mantém um homem como refém não é um criminoso? Um sequestrador que mantém um homem sobre refém não é um criminoso? Ei, transgrediu as leis do homem. E agora, um pastor que mantém uma igreja como refém, diante das leis de Deus, ele também é criminoso. Ele também vai ter que dar conta para Deus. E agora, aquela mulher que o seu marido já lhe pediu perdão 200 vezes, e até hoje ela não liberou o perdão, e ele é refém dela, e o profeta disse: ela está segurando ele, ela está impedindo ele de ir para a eternidade, e impedindo ela também de ir para a eternidade, refém um do outro. Ele, porque pecou contra ela, mesmo tendo arrependido, pedido perdão a ela, e ela refém também, mesmo estando certa, porque não conseguiu liberar o seu perdão. E aí foi o que Jesus mesmo disse assim, ó: assim vos fará também o meu Pai Celestial, se do coração não perdoardes cada um a seu irmão as suas ofensas. E aí nós temos pastores criminosos, porque mantêm as suas igrejas debaixo de ameaças, sob domínio, sob sujeição, mas debaixo de ameaças. Aí você tem maridos diante de Deus, no sentido espiritual, que são criminosos, não vão passar impune diante de Deus. Por quê? Porque tem um refém dentro de casa, e com bons argumentos,
Não, irmão, aqui ó, tenho Bíblia para isso. Enche a boca para falar que tem Bíblia. Tenho Bíblia para isso. Tem, irmão? Leia aqui Gênesis 3, verso 7 até o verso 19. Quando a mulher pecou, o que Deus disse? Não sou eu que disse, não. É Deus quem disse. Usa a verdade para justificar uma pobre coitada como uma refém dentro de casa. Usa o argumento divino para fazer dela, muitas vezes, um tapete dentro de casa. E é crime. Diante de Deus, você não pode fazer refém. Não, está escrito aqui, ó, portanto, destes ouvido a voz da serpente, agora por meio de dores dará à luz filhos, e o teu desejo, aqui ó, o teu desejo será para o teu marido, e ele te dominará. Mas sobre fortes ameaças, ele te dominará com chantagens. Ele te dominará. Ó, mulher, quando eu te conheci, você não era nada. Você só é alguém porque você casou comigo. Rapaz, assim como o assassino, arrependa dos teus pecados. Você fere o coração de Deus quando diz isso. Quando eu casei com você, você não era nada. Eu te fiz alguém na vida. Quem és tu para fazer alguém na vida? Precisou de Deus te fazer um alguém, porque senão você seria menos do que o ninguém. Quem és tu para fazer dela um alguém? Nós ajudamos um ao outro, ajudamos, mas por graça e por misericórdia de Deus. E aí você para e começa a meditar, e começa a pensar nessas coisas, e aí você vai vendo que a coisa é muito mais fina, é muito mais profunda, é muito mais detalhada do que nós podemos imaginar. Marido refém de mulher, mulher refém de marido. E em todos os sentidos, refém em todos os sentidos. A Bíblia diz que ela é submissa, ela deve ser submissa. A Bíblia diz que ela deve ser dominada pelo seu marido. Ela deve ser dominada pelo seu marido. Mas Paulo disse que ele deve dominá-la e tê-la sobre a sua submissão, da mesma maneira que Cristo domina a igreja e tem a igreja sobre a sua submissão. Como que Cristo domina a igreja? Com fortes chantagens? Deixa eu perguntar para você, que dia que Cristo lançou na sua cara o seu pecado? Fala para mim. Que dia que Jesus falou com você, que você não era nada, que você não prestava, e que agora você tem que valorizá-lo, porque isso, aquilo outro? Que dia? O relacionamento de Jesus com a igreja está baseado em pressões e ameaças para dominar a igreja? Não. E ai de mim, ai de você, ai de nós, se nós estamos vindo na igreja. Olha, eu estou indo na igreja agora porque o Papa está visitando a Roma, porque o Papa está visitando Israel, porque isso está acontecendo. Olha, eu estou indo porque parece que a grande tribulação está chegando, eu estou com medo do inferno. Ah, então você é crente por causa de fortes ameaças? Então você vai ser dominado, você vai ser refém de Deus sobre ameaças por causa de medo? Não pode ser assim. O relacionamento de Cristo e a igreja é baseado em amor. E o casamento baseado em amor, ele é baseado em liberdade. Eu desreconheço um amor perfeito que aprisiona. O amor solta, o amor deixa livre, o amor o amor não aprisiona. O amor não faz refém sobre ameaças. Pastor, o amor não faz refém? Faz, mas não é sobre ameaças. É sobre conquista, é sobre liberdade, é sobre respeito. É como a história daquela mulher, aquela escrava que estava sendo leiloada. Aquele moço, aquele cowboy chegou ali, esperou todos darem o lance, todos querendo aquela mulher para abusá-la,
todos querendo fazer dela refém para possuí-la, para deixá-la mais humilhada do que ela já era, a ponto de estar sendo vendida por causa da sua beleza. E ali você vai e olha para aquele leiloeiro, para aquele cowboy, ele chega ali, supera o lance de todos, e ele resgata aquela mulher e diz assim: solte ela. E quando eles soltam ela, eles ficam olhando, dizendo: agora ela será refém dele, porque ele pagou o preço por ela. Ele simplesmente monta no seu cavalo e vai embora. E daqui a pouco vem ela com os passos ofegantes, atrás dele, e disse: Senhor, Senhor, o senhor pagou um preço absurdo para me libertar, para me tirar da situação de refém. O senhor tem direitos legais, você me possui. Ele olhou e disse assim: não, minha filha, eu te libertei da situação de refém, não para te fazer refém outra vez. Aquele a quem o Filho libertar, verdadeiramente sereis livre. Eu te libertei para voar, eu te libertei para amar, eu te libertei para perdoar, eu te libertei para você não ser mais escravo de nenhum sentimento, de nenhum espírito. Aquele a quem o Filho libertar, verdadeiramente sereis livre. O amor faz refém, faz, mas dando liberdade. O amor faz refém, faz, mas não debaixo de ameaça, na ponta de armas. Tem palavras, tem chantagens, que é como uma arma, destrói uma vida, destrói um homem, destrói uma mulher. E ali você olha para aquela mulher, e agora ela olha para aquele homem, e ela disse assim: Senhor, agora que eu tenho o mundo todo para andar, agora que eu tenho a minha dignidade de volta, agora que eu posso ir, eu não consigo ir. E ela disse assim: eu nunca fui tão presa a alguém como no dia de hoje eu estou presa. Eu nunca fui tão refém como agora. Mas por que você é refém agora? Porque você me deu liberdade, meu Senhor. Foi o que ela dizia para ele. E a mesma coisa deveríamos ser as nossas vidas. Senhor, eu era um refém de Satanás, condenado à morte, condenado ao inferno. Eu estava para ser leiloado, mas o Senhor veio na cruz do Calvário, pagou um preço exorbitante que nenhum homem podia pagar. E agora que o Senhor me resgatou, o Senhor simplesmente vira as costas e vai embora, e é assunto aos céus, e diz assim: fique aí, livre arbítrio para você, direito de escolha é seu, eu te libertei, faça agora o que você quiser. E aí o irmão Branham disse assim: ninguém me proíbe de beber. Se eu quisesse beber, eu beberia. Se eu quisesse fumar, eu fumaria. Se eu quisesse prostituir, eu prostituiria. Ninguém me impedirá de fazer isso. O dinheiro está aqui, eu posso ir ali e fazer o que eu quiser. Mas não sou mais refém do pecado, não sou mais refém do cigarro, não sou mais refém do mundo. E não sendo mais refém do mundo, eu olho para ele e falo assim: Senhor, por causa desta liberdade que tu me destes, eu nunca fui tão preso ao Senhor. Eu não consigo mais andar sem o Senhor, viver sem o Senhor, respirar sem o Senhor. Ó, irmão, isso vai muito longe. Refém. Quantas mulheres são reféns daqueles homens que muitas vezes têm um espírito machista? Não estou pregando o feminismo, não estou pregando a independência total da esposa. A esposa deve ser submissa e dependente do seu marido, sim, mas debaixo do mesmo espírito de Cristo. Nós, igreja, somos extremamente dependentes de Deus. Depende de Deus para comer, depende de Deus para andar, dependemos de Deus para vestir, dependemos de Deus para a saúde, dependemos de Deus para estar aqui agora, respirando com fôlego de vida, enchendo os nossos pulmões. Mas essa dependência que nós temos de Deus, nos mantém com Ele debaixo de fortes ameaças? Nos faz reféns com estresse pós-traumáticos? Não.
Os estresses pós-traumáticos que nós temos são os que recebemos no mundo, quando éramos reféns do diabo. Aqui você não recebeu estresse pós-traumático, porque Jesus, Ele não traumatiza, Jesus cura o trauma, Jesus não te enferma, Jesus te cura, Jesus te restaura, Jesus te renova. As marcas que você adquiriu não foram marcas de açoite que Ele te causou, que Ele nos causou. É o processo que nós vivemos. E aí você tem homens que muitas vezes, pelo amor de Deus, e nós já vimos cada qualidade de homem, que me desculpe os homens, e se tiver alguém aqui, isso servir, pega a carapuça e usa o mais rápido possível. Não perde tempo não, sai com ela na sua cabeça, na medida exata e disposto a mudar de vida. Chuta esse espírito para longe. É incrível. Uau, comprei um sutiã para a mulher. Grandes coisas, comprou um sutiã. Ah, mas isso é caro demais. Sutiã, e peças íntimas. Ah, mas isso é caro demais. Ah, mas você deveria saber disso quando você casou. Ela é dependente de você, como você é dependente de Deus. E com o mesmo amor que Deus cuida de você, te dá dinheiro, te dá saúde, te deu mulher, te deu filhos, te deu família, você deveria cuidar da sua família com o sentimento que Deus cuida de você. Mas esse negócio de perfume, mas para que isso perfume? É para ela ficar cheirosa, para você cheirar. Ainda bem que eu não tenho tanto esse problema, porque eu sou alérgico a quase todo tipo de perfume. Mas com isso, né? Mesmo assim a gente não descuida, né? Tem que cuidar direitinho daquilo que Deus nos deu. E aí você olha e vê que homens às vezes fazem das suas mulheres verdadeiras reféns. Não confunda a dependência que ela tem, porque ela é cristã, ela é submissa, ela não vai passar na sua frente. Aí então você usa daquela liberdade que Deus te deu, você usa da palavra que Deus deu para ser submissa, para ser dominada para o marido, para então fazer dela uma refém sua. Uma mulher que não tem direito de expressar, não tem direito de sair, não tem direito de ir, não tem direito de comprar, não tem direito de nada. E aí, se não for muito pesado e couber, muitos de nós nos tornamos uns nazistas dentro de casa. Começamos a massacrar valores, sentimentos, prazeres. Essa mulher não me ama, é claro, como que ela vai te amar, moço? Ela não faz por onde, é claro, você não deu ela a condição de fazer por onde. Refém de situações, refém de sentimentos, refém de dinheiro, refém de roupa, refém de tudo. Não tem problema, deve depender. E é bom o marido que é o provedor em todas as áreas, mas com gratidão. Com prazer, com felicidade. Você acha que Deus põe um sapatinho no seu pé com infelicidade? Deus olha e o coração dele enche de alegria. Você acha que Deus te agasalha no inverno com tristeza? Ele te agasalha e o coração dele enche de alegria. Imagine se Deus não tivesse para nos dar. Louvado seja Deus que Ele tem para nos dar, e Ele nos dá com alegria. E aí nós temos a nossa confissão mais triste, mas temos que fazer, ainda que sem merecer, isso é graça. Não merecemos, merecíamos ser reféns mesmo, e debaixo de fortes ameaças mesmo, mas Ele é tão amoroso que Ele te dá de graça, dá saúde de graça, dá salvação de graça, dá igreja de graça, dá essa mensagem de graça, dá o céu de graça, dá o arrebatamento de graça. Mas não pensa que é só homens que fazem mulheres reféns, que não é não. Tem mulher que faz do marido refém também.
como eu contei aqui, aquela do papagaio, né? A vida inteira, né? Dar-me o divórcio. Por que ela fazia isso? Vocês se lembram disso? Dar-me o divórcio, dar-me o divórcio, dar-me o divórcio. Era a arma que ela tinha apontada para o seu marido, porque ela sabia que aquilo torturava ele. Tudo que ele mais valorizava era o casamento dele. Tudo que ele mais amava depois de Deus era a mulher dele. Ele dava a sua vida, ele dava tudo para aquela mulher. Mas aí ela viu o quanto ele era dependente dela e fez dele um refém dela. Refém de sentimentos. E isso aqui acontece muito entre casais. Muitas vezes fere um ao outro, machuca um ao outro e vai empurrando aquela coisa para frente. Qualquer atritozinho tem que lançar na cara um do outro. Qualquer atritozinho tem que ferir um ao outro. Refém de situações, refém de sentimentos, refém de mágoas. Que pessoa aprisionada! Refém de mágoas é estar refém, é estar debaixo de domínio sobre fortes ameaças. Se o seu coração é cheio de mágoa, você tem que ficar sabendo que essa mágoa é uma arma que vai te levar ao inferno. Isso é uma forte ameaça para você perder a sua salvação. Vamos ser realistas. Jesus mostrou isso aqui. O homem devia 10 mil para o outro, mas ele disse: vamos vender ele, vamos vender a mulher dele, ele é os nossos reféns. Mas diante daquela súplica, ele perdoou os 10 mil dinheiros. O outro devia a ele, ao libertado, 100 dinheiros, muito menos. E o outro também lhe suplicou por perdão, por ajuda, por tempo. Ele não usou de misericórdia. Quer dizer, alguém o liberou, alguém o perdoou, mas ele não consegue liberar alguém, ele não consegue soltar alguém. Deus te perdoou, Deus te resgatou, Deus te deu vida, Deus te deu família, Deus te deu filhos, Deus te deu o Espírito Santo para te dar capacidade de superar essas coisas. E aí você não quer soltar. Solta. Tem coisinhas que estão travando o arrebatamento. Conversa com ela. Isso fermenta uma igreja. Isso é célula contrária dentro do organismo de Deus. Isso é câncer dentro da igreja. Conversa com ele. Libera. Não faça das pessoas refém umas das outras. E aí o profeta, irmão Brana, para nós encerrarmos, não vai dar tempo, o profeta conta a experiência de Paul Rader. O profeta disse assim, ele, todos os dias, na hora de ir para o trabalho, ele fazia a mesma coisa. Ele tinha o hábito, a esposa dele ia até a porta com ele lhe dava um abraço, e lhe dava um beijo, e ia para o trabalho. E ela ficava dando tchau para ele, até ele virar a próxima esquina. Está escrito, parágrafo 180 adiante, da mensagem desde então. Mas aí um dia o profeta disse, eles sentaram ali, tentaram resolver uns problemas na mesa, não conseguiram resolver o problema. E no outro dia ele levantou, simplesmente arrumou, virou as costas, e quando ela levantou e ela foi até a porta, ele simplesmente fechou a porta, a ignorou, mesmo assim ela abriu a porta, e ficou vendo ele descer, e faltou o abraço, e faltou o beijo, de todos os dias. Parece que não significa nada, né? E ele continuou descendo. Isso ele contou para o irmão Brana, e ele foi indo embora, e quando ele desceu, eu amei tanto isso, eu pensei assim, ó, aqui está o pecado do cristão. 181, seguiu rua abaixo, e disse que isto então, começou a trabalhar no seu coração, e o Espírito Santo tomou conta dele. Eu pensei, este é o problema, os crentes hoje, Deus não consegue tomar conta deles. Os maridos de hoje, Deus não pode tomar conta deles. As esposas de hoje, Deus não está conseguindo tomar conta delas. Os jovens de hoje, Deus não está conseguindo tomar conta deles. Aqui está o irmão Paulo, ele disse assim, ó, o Espírito Santo começou a trabalhar em meu coração,
E o profeta disse: tomou conta dele, você sabe, e começou a operar em seu coração. E ele disse assim: ele andando, Paulo, tudo vai bem contigo? Senhor, és tu? Sim. Como vai, Paulo? Bem, Senhor. Que bom que o Senhor chegou. Achei que o Senhor não viria hoje. As coisas não vão bem lá em casa, Senhor. Lá vai ele. Eu sei disso, Paulo. Eu vi, assisti toda a conversa. Percebo que vocês não fecharam a questão. Senhor. Vou trabalhar, quem sabe mais tarde ela esteja melhor e tenha passado o problema. Paulo, e se não der tempo de você vê-la mais hoje? E se porventura você chegar a Paulo e ela tiver morrido? Ele disse: Senhor, seria isso possível? Não, Paulo, estou dizendo porventura. Mas vamos analisar o outro lado. Paulo, se porventura você estiver trabalhando lá na fábrica e aquela grande engrenagem soltar e te atingir, porventura você morrer, Paulo, como você terá despedido dela? Será que você terá despedido dela, desta vida, dele, desta vida, com delicadeza? Ele disse: Senhor, isso é algo a pensar. Ele disse: pois é, considere isso, Paulo, depois nós nos vemos. Ele simplesmente parou, e o profeta disse: e voltou correndo. Irmão, se você não tiver errado, tudo bem, mas se você tiver errado, volte correndo para acertar a sua situação. Ele voltou correndo, ele voltou correndo, e quando ele chegou à porta, irmão Branco disse assim, ele simplesmente escutava soluços profundos de trás da porta, e a sua amada estava orando. E o profeta disse: ele abriu a porta, e quando ela o viu, com os olhos em lágrimas, ele simplesmente a abraçou e a beijou e disse assim: querida, tchau, eu vou trabalhar. E ele fez aquilo que ele fazia todos os dias. E ela então abriu a porta, e ela saiu à porta, e ela deu tchau para ele, e ele deu tchau para ela, até virar a esquina. O profeta disse: da segunda vez, foi consentimento. É isso que nós estamos precisando, irmãos. Não vamos empurrar as coisas com a barriga pensando que dá, porque não dá. Não dá para chegar lá com essa vidinha mais ou menos. Não dá para chegar lá dormindo um virado para o outro, um virado para um lado, outro para o outro. Não dá para chegar lá, não conversa um com o outro durante uma semana. Não dá para chegar lá, esqueça de arrebatamento, vivendo esse tipo de vida. Deus tem que tomar conta das nossas vidas. Mas é controle total, controle no casamento, controle na criação de filho, controle nessa cadeia de emoções, para não ficarmos refém desses sentimentos. E eu escrevi aqui: o irmão Paulo não queria ficar refém de um sentimento de culpa, insegurança, dúvida, medo, que ele iria ter que viver ao longo de 12 horas de trabalho na fábrica. Ele voltou correndo, para quê? Para não deixar um refém em casa e para não ir um refém para o trabalho. Reféns de situações. Pense a respeito disso. Analise os seus sentimentos. Discernimento de espírito. Discirna o seu espírito. Discirna as suas emoções. Discirna o seu casamento. Discirna a sua maneira de servir a Deus. Dê uma averiguada e observe, para ver se você não é refém e não está fazendo alguém refém. Vamos acertar as coisas, porque daqui a pouco é tempo de ir embora. Fica de pé e glorifica a Deus. Gostaria que você considerasse isso no seu coração. Considera isso no seu coração. Isso te feriu, isso te cortou, mas considera isso no seu coração. Não simplesmente aplauda isso, mas considere isso no seu coração. Considere isso na sua vida, na sua alma. Oh, aleluias!
Israel ficou refém 430 anos. Israel ficou refém na Babilônia 70 anos. Quanto tempo você está refém com este sentimento de mágoa? Não libera perdão, não libera arrependimento, não libera amor, não libera alegria, não libera sentimento, não libera emoções. Quanto tempo? Não seja refém. A dor da perda, meu amigo, também pode te fazer refém. Quanto tempo mais você vai ficar vivendo a dor da perda? Você não pode ser refém desse sentimento, dessa dor. Até quando ela vai te consumir? Perdi, perdeu. Não olhe para trás, olha para frente. O que ficou no passado, está no passado. Não seja refém do passado, da dor da perda. Vamos superar, vamos crescer, vamos avançar, vamos rumo ao arrebatamento, vamos olhar para o final da linha. Oh, ora a Deus e fala com Deus. Senhor, me ajuda. Senhor, me batiza com o Espírito Santo em todas as áreas da minha vida. Deus, batiza o meu espírito. Assim o Senhor vai controlar as minhas emoções. Batiza a minha carne, batiza a minha alma. Dá-nos um batismo com o Espírito Santo, a moda antiga, que domine toda a nossa vida, que mude a nossa natureza. Não seja orgulhoso. Você tem medo de mudar, porque você pensa que alguém vai falar assim: ó, ele mudou, ó, ela mudou. Não, não tenha medo de mudar, não. Mudei mesmo, mudei para melhor. Eu não chorava, hoje eu choro. Eu não sorria, hoje eu sorri. Eu não aplaudia a Deus, hoje eu aplaudo a Deus. Eu não glorificava, hoje eu glorifico. Eu não sorria para os meus filhos, hoje eu estou sorrindo. Eu não brincava com eles, hoje eu brinco com eles. Eu não pedia perdão, hoje eu peço perdão. Aleluias. Louvado seja Deus, glória a Deus. Essa fase difícil que você está passando é só um estresse pós-traumático. A sua queda, o seu pecado, os seus erros te deixaram assim oscilante na fé, com insônias, com dúvidas, com medos, com espantos. Mas já já isso vai passar. Já já isso vai passar. Confia na palavra de Deus que sai do púlpito agora. Confia na palavra inspirada de Deus que tem o endereço do seu coração. Confia nisso, vai passar. Fica quietinho, permanece, persista, continue lutando. Isso vai passar. Daqui a pouquinho você vai falar: ó, o pastor tinha razão. Passou, o medo passou, a insônia passou, a insegurança passou, a desconfiança passou, o amor voltou, o sol brilhou, a alegria raiou, as coisas chegaram no lugar. Obrigado, Jesus. Oh, glória. Oh, aleluia. A mulher sábia, ou seja, a mulher que tem sabedoria, ela edifica, ela salva, ela protege, ela mantém erguido de pé o seu lar. Agora, nós temos que pensar uma coisa: mulher na Bíblia também significa igreja. E quantas igrejas sábias edificam o ministério? Quantas igrejas sábias edificam o seu lar? Mas quantas igrejas que às vezes não têm sabedoria e elas terminam arruinadas? Quantas boas igrejas que entram em degradação espiritual, que entram às vezes em uma completa ruína. Por quê?
porque não tem sabedoria. Mas sábio, porque se fosse sábio, perdoava. Você não pode vir para a igreja desse jeito, não. Você vem para a igreja, parece que está indo para o campo de futebol. Eu sei, tem conhecimento de causa, mas se fosse sábio, conseguiria olhar e praticar aquilo. A sabedoria te faz tirar do papel, da gaveta do conhecimento e colocar na prática da vida. Pisa no meu calo não, porque se pisar no meu calo, eu sou assim, pisou na bola comigo é uma vez só. Você é estúpido, você é ignorante, você não tem sabedoria. Porque quem tem sabedoria se humilha. Salomão disse: a palavra branda, ela aplaca a ira. A palavra branda, mansa, sábia, ela ameniza o furor. Você usa de misericórdia com alguém, você pode ter certeza que daqui a pouco você vai precisar que alguém use de misericórdia com você. E aí você plantou para receber. Isso é ser sábio. Quando você não fala mal de alguém, isso é ser sábio. Por quê? Porque alguém também irá falar mal de você. Se você tem a prática de tampar os seus ouvidos e não falar mal, Deus encarregará que aqueles que irão falar mal de você não consigam falar mal de você, porque você é justo. A mulher sábia edifica a sua casa. A mulher sábia edifica o seu lar. A mulher sábia muitas vezes livra o seu filho de ser assassinado numa boca de droga. A mulher sábia livra a sua filha de se tornar uma meretriz. A mulher sábia muitas vezes livra esse homem de se tornar um perdido no mundo. Daqui a pouco lá vai os jovens e Davi à frente para destruir as terras de Nabal, a família de Nabal, mulher de Nabal, filhos de Nabal, e não ia deixar sobrar mais nada, e Nabal ia sumir da história. Só que Nabal tinha uma mulher virtuosa. Provérbios 14, a mulher sábia, a mulher virtuosa edifica o seu lar. Ela tinha um Abigail dentro de casa, e ali a mulher agora teve que tomar a frente do marido. O marido fez o que não deveria fazer, ela teve que ir na frente para poder desfazer. Ela teve que ir na frente para poder pedir desculpa, teve que ir na frente para poder pedir perdão, teve que ir na frente para falar que ele está passando por uma mal fase, que ele está nervoso, que ele está bêbado, que ele está desiludido. Olha para você ver, Davi teve que fazer alguma coisa. Você precisa de fazer alguma coisa. Agora aqui, ó, eu disse sabedoria. A insensatez, o mal de Nabal veio sobre a cabeça de Nabal. Não faça o mal, não fale mal, não fira, não mate, porque o mal de Nabal veio sobre a sua cabeça.